Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 5. Capítulo 30. Na manhã seguinte, Jacob despertou com um sorriso sonolento no rosto, enquanto se virava para olhar ao lado. Lydia estava aconchegada contra ele, sua respiração lenta e tranquila. Seus cabelos estavam lindamente despenteados, e um braço repousava sobre o peito dele. Jacob sorriu e disse baixinho: "Acorda, dorminhoco. Precisamos ir para a escola." Lydia se virou e puxou o cobertor sobre a cabeça. "Não estou com vontade de ir para a escola hoje", murmurou. Jacob deu uma risadinha. "Então você pode ficar aqui. Mas eu preciso ir." Lydia espiou por baixo dos lençóis, o abraçou e disse: "Não, você não vai. Fique comigo, por favor." Tentador, respondeu Jacob. "Mas hoje é aniversário da Alison, e eu prometi levá-la para sair." Lydia bufou. "Então não deixe que eu te impeça. E me deixe dormir, vou matar a aula hoje de manhã." Jacob sorriu, inclinou-se e a beijou, o que a surpreendeu, mas ela retribuiu o beijo. Então ele se levantou, deu-lhe um tapinha brincalhão e disse: "Muito bem, a chave da mansão está no criado mudo. Se você for embora, tranque a porta. Até mais." Depois de tomar banho, Jacob tomou café da manhã e registrou sua entrada no sistema, sacando dinheiro e comprando itens de primeira necessidade. Em seguida, correu para a escola e chegou lá sem nem suar. Ele se encontrou com Stiles e Scott do lado de fora do prédio. Scott entregou as chaves do carro para Jacob. "Aqui estão as chaves do seu carro." "Obrigado", disse Jacob, guardando as chaves no bolso. Stiles olhou em volta. "Onde está Lydia?" "Ainda está dormindo", respondeu Jacob. "Ela disse que não estava com vontade de vir hoje." Stiles ergueu uma sobrancelha. "Você contou tudo para ela?" "Ainda não." Jacob mudou de assunto. "Você descobriu alguma ligação entre o motorista do ônibus e o dono da locadora de vídeos?" Stiles suspirou. "Não, ainda não, mas estou trabalhando nisso." Scott parecia tenso. "A propósito, Derek me disse que o Alpha quer que eu mate alguém antes da próxima lua cheia, ou ele me matará." Os olhos de Stiles se arregalaram. "O quê? Por quê?" "Aparentemente, é algum tipo de rito de passagem", disse Scott, "para entrar na matilha dele." Stiles resmungou. "Quem inventa essas regras?" "Foi o que eu disse." Scott concordou. "Não se preocupe muito", disse Jacob. "Derek provavelmente só está te assustando para te ter do lado dele." "Tem certeza?" perguntou Scott. Jacob deu de ombros. "Pelo menos tenho quase certeza de que o Alpha não quer te matar. Quanto a te obrigar a matar alguém, não tenho tanta certeza. Mas, como eu disse, você pode lutar contra o controle dele com a sua força de vontade, então boa sorte." Stiles acrescentou: "Bom, pelo menos ele não vai te matar. Isso é uma boa notícia, eu acho." Scott suspirou. "Estou preocupado com a parte de matar pessoas e, mais importante, estou preocupado com a reunião de pais e professores. Estou indo mal em química e minha mãe vai ficar furiosa, provavelmente vai me matar antes do Alpha." Stiles gemeu. "Embora eu não esteja reprovando em nenhuma matéria, causei muitos problemas na escola, então também estou preocupado com a reunião de pais e professores." "E você, Jacob?" "Eu também não estou reprovando em nenhuma matéria", disse Jacob. "Mas o diretor me disse que eu tenho que falar com Harris, nosso professor de química. Não faço ideia do porquê. E eu detesto aquele cara." "Eu também o detesto", disse Stiles. "Por algum motivo, ele só é bom com o Jackson e odeia todos os outros alunos, principalmente eu." Jacob murmurou. "Só espero que ele não me irrite. Tenho medo de perder o controle e acabar matando o desgraçado." Stiles riu. "Não mate, apenas o assuste o suficiente para que ele desista de dar aulas." Jacob deu um sorriso irônico. "Essa é realmente uma boa ideia." Scott revirou os olhos. "Não dê ouvidos ao Stiles, Jacob. Ele só fala besteira. Vamos logo para a aula, vamos nos atrasar." Então os três entraram juntos. Após o término das aulas da manhã, Jacob encontrou-se com Alison. Ao se cumprimentarem, ele notou um colar em seu pescoço. Sua expressão mudou ligeiramente enquanto pensava. Kate já está tentando contar a Alison sobre o sobrenatural. Ela vai manipulá-la e encher sua cabeça de mentiras. Ainda bem que prometi contar tudo a ela amanhã, e espero que ela não seja manipulada por Kate depois que eu contar. Em voz alta, ele perguntou: "O que é esse colar?" Alison tocou no pingente e o ergueu. "Kate me deu. Ela disse que é uma herança de família." Jacob assentiu lentamente. "Entendo. Bem, você está pronto para o nosso encontro?" Alison hesitou. "Se meu pai descobrir que eu faltei às aulas da tarde, ele vai ficar furioso. Mas sim, estou pronta. Vamos lá. Tem certeza? Podemos esperar e sair hoje à noite." Ela balançou a cabeça. "Não, não me deixam mais sair à noite, não depois do que aconteceu naquela noite em que o urso nos atacou. E não se esqueça, tem a reunião de pais e professores hoje à noite. Então esta é a nossa única chance. Vamos antes que eu mude de ideia." Jacob sorriu. "Muito bem, vamos lá." Os dois saíram da escola e passaram a tarde curtindo a companhia um do outro. Jacob levou Alison para almoçar em um bom restaurante, depois ao cinema, e em seguida fizeram algumas compras, onde ele a surpreendeu com uma linda pulseira que iluminou o rosto dela de alegria. Mais tarde, eles caminharam juntos por um parque tranquilo. Alison olhou para ele e perguntou: "Então, o que você e Lydia fizeram ontem?" Jacob ergueu uma sobrancelha. "Íamos alugar um filme, mas quando chegamos à locadora, demos de cara com aquele homem urso de novo. Ele matou o dono da loja." "O quê?" Alison exclamou surpresa. "Você está bem?" "Quer dizer, obviamente está. Mas e a Lida? Ela não se machucou nem nada, né? Eu não a vi na escola hoje." "Ela está bem", Jacob a tranquilizou. "Ela disse que não estava com vontade de vir para a escola de manhã. Eu a deixei dormindo na minha casa." Alison parou de andar. "Espere, você deixou ela dormir aqui?" Jacob deu um sorriso irônico. "Sim." "Você dormiu com ela?" "Sim." Os olhos dela se arregalaram.
Você prometeu que não faria isso. Jacob riu. Relaxa, ela ficou assustada com aquela fera ontem, então dormiu ao meu lado. Não fizemos mais nada. Tem certeza? Eu conheço a Lydia. Ela não perderia uma oportunidade dessas. Jacob suspirou. Bem, ela tentou, mas como eu te prometi, não transei com ela. Mas foi muito difícil. Ela realmente testou meus limites. Alison estreitou os olhos. E aposto que você aproveitou cada segundo desse teste, seu pervertido. Jacob fez uma expressão de dor. Acredite em mim, não havia alegria nenhuma nisso. Ela cruzou os braços. Mentiroso. Tá bom, tudo bem. No começo foi divertido, mas logo virou uma tortura, porque ela estava se insinuando para mim. Mas como eu te prometi, eu não podia fazer nada a respeito. Alison revirou os olhos. É mesmo? Coitada de você. Deve ter sido uma época muito difícil para você. Jacob gemeu dramaticamente. Foi mesmo. Você não tem ideia de como dói ter tesão reprimido, Alison. Alison piscou. Dor nos testículos? O que é isso? Jacob disse com uma expressão de dor. Quando um cara fica excitado por muito tempo sem, você sabe, chegar ao orgasmo, os testículos dele doem muito. Sério? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Jacob olhou para ela seriamente. A dor nos testículos pode matar um homem, Alison. Meus testículos ainda estão inchados. Quer vê-los? Alison deu um suspiro de espanto e deu um tapa no braço dele. Não, seu idiota. Eu não quero vê-los. Então ela deu um sorriso malicioso e antes que Jacob pudesse reagir, deu-lhe um tapa bem entre as pernas e saiu correndo. Droga, isso doeu muito. Jacob gritou de dor. Você é má, Alison. A pura maldade. Rindo, Alison respondeu. Isso é por se divertir com a Lydia. Jacob se recuperou rapidamente e gritou atrás dela. Volte aqui. Você vai pagar por isso. Ele não usou sua velocidade sobrenatural, apenas a perseguiu normalmente, deixando o momento ser leve. Eles riram e brincaram por um tempo, correndo pelo parque como duas crianças despreocupadas, até que Jacob finalmente a alcançou e lhe deu um tapinha brincalhão na bunda. Desculpe. Desculpe. Alison deu uma risadinha. Não farei isso de novo. Só te perdoarei se me beijares, disse Jacob sorrindo. Ainda rindo, ela se inclinou para a frente e disse, tudo bem. Eles trocaram um beijo doce e apaixonado, que logo se transformou em uma sessão de amassos intensa. Não pararam até ficarem sem fôlego e com as bochechas coradas. Depois ficaram ali abraçados, observando o sol começar a se pôr no horizonte. O céu estava pintado com tons dourados e suaves de roxo. Alison apoiou a cabeça no peito de Jacob e suspirou pensativa. Estou me apaixonando perdidamente por esse idiota. Nem sei quando isso aconteceu. Nos conhecemos há apenas algumas semanas. Mas ele quer namorar a Lydia, e provavelmente outras garotas também. Não sei como me sentir em relação a isso. Só espero que o que ele quiser me dizer amanhã seja suficiente para me convencer a ficar com ele. Jacob olhou para ela, percebendo o olhar pensativo em seus olhos. No que você está pensando? Nada, disse ela rapidamente. Deveríamos voltar para a escola. Meus pais estarão lá para a reunião de pais e professores, e provavelmente vão descobrir que eu faltei à aula. Eles ficarão furiosos. Só lembre a eles que é seu aniversário, disse Jacob com um sorriso. Eles vão te perdoar. Provavelmente. Espero que sim, ela respondeu. Depois disso, os dois voltaram para o carro e dirigiram de volta para a escola, com o riso e o carinho daquela tarde ainda pairando entre eles. Capítulo 31. Ao chegar à escola, Jacob estacionou o carro e saiu com Alison. Eles caminharam em direção ao prédio e Alison disse, preciso encontrar minha mãe e meu pai. Eles pareciam muito irritados ao telefone. Jacob ergueu uma sobrancelha. Me lembre de novo, por que você deixou o celular no carro? Não é à toa que eles estão irritados, ligaram tantas vezes e você não atendeu. Alison, atrapalhada, disse, eu só, esqueci, tá bem? Jacob deu um sorriso irônico. Bom, boa sorte então. Alison sorriu. Você também. Você precisa falar com o Sr. Harris, lembra? Jacob gemeu. Argue. Odeio aquele cara. Alison inclinou-se e deu-lhe um beijo na bochecha. Isso é para dar sorte. Ela saiu para procurar seus pais enquanto Jacob se dirigiu à sala do diretor. Quando ele chegou, bateu na porta. Entrem, chamou o diretor. Jacob entrou. Boa noite, diretor. Boa noite, Alexander, disse o diretor, cruzando as mãos. Soube que você faltou à aula hoje. Jacob deu um sorriso irônico. Tive que levar a aniversariante para um encontro. Você entende, né? O diretor suspirou e balançou a cabeça. Vou deixar passar desta vez. Agora vá ver o Sr. Harris. Ele está esperando por você. Jacob gemeu. Que tal fazermos a conferência aqui mesmo, só nós dois? Eu realmente não gosto do Harris, e ele também não gosta de mim. Além disso, eu não causei nenhum problema e não reprovei em nenhuma matéria, então não sei por que deveria falar com ele. O diretor disse, vá lá e ouça o que o homem tem a dizer. Jacob suspirou. Tudo bem. Ele dirigiu-se à sala de aula de química. Quando entrou, Harris estava escrevendo algo em sua mesa. Jacob sentou-se em silêncio, pegou o celular e começou a mexer nele. Após alguns minutos, Harris ergueu os olhos. Alexander, estou surpreso que você não tenha adormecido em algum lugar e esquecido de aparecer. Jacob não levantou o olhar. Por que estou aqui? Harris recostou-se na cadeira. Onde estão seus pais? Muito ocupados para vir? Jacob ergueu os olhos. Eu sei que você leu meu arquivo. Então, ou você está se fazendo de desentendido ou só está tentando me irritar. Harris abriu o arquivo à sua frente e deu uma olhada rápida. Depois, esboçou um sorriso para Jacob. Desculpe, eu não sabia. Jacob ouviu as batidas do seu coração e pensou. Esse desgraçado está mentindo, disse em voz alta. É mentira. Dá para perceber pelo sorriso falso na sua cara idiota. Harris estreitou os olhos. Cuidado com o que você diz, Alexander, ou eu vou fazer você ser suspenso. Jacob deu de ombros. Suspensão? Pode falar. Não me importo.
Agora me diga, por que estou aqui? Harry zombou. Você é grosseiro, mas acho que não deveria esperar nada melhor de alguém que cresceu em um orfanato. Jacob franziu a testa, a raiva crescendo dentro dele. Devo matar esse desgraçado? Ele ajudou Kate a queimar a família Ali, auxiliou Jennifer a Daraj, e até ajudou a libertar o Nojitsune no filme. Mais importante ainda, eu simplesmente o odeio. Tudo bem, disse Jacob em voz alta. Você não gosta de mim e eu não gosto de você. Então vamos acabar logo com isso. Por que estou aqui? Harris o encarou com raiva. Você está aqui porque dorme nas aulas. E quando está acordado, distrai as alunas flertando com elas. Jacob interrompeu. Pare por aí. Admito que às vezes durmo na aula, mas tirei-a na sua prova. Quanto às alunas, eu não fiz nada com elas, são elas que flertam comigo. Você não deveria me culpar por ser bonito demais. Em vez disso, você deveria falar com elas e dizer para me deixarem em paz. Harry zombou. Você é incrivelmente narcisista. Já terminamos por aqui? Perguntou Jacob. Harris fechou o arquivo. Sim, você pode ir. Mas como você foi malcriado, vai ficar de castigo na segunda-feira. Você vai limpar. É que se dane isso. Jacob o interrompeu. Não vou fazer nenhuma dessas merdas. Então vou pedir a sua suspensão. Jacob deu de ombros. Como eu disse antes, vá em frente. Você estaria me fazendo um favor. Mas honestamente não acho que você possa me suspender, eu não fiz nada de errado. Jacob se levantou e caminhou em direção à porta, mas parou. Virou-se para Harris com um sorriso irônico e disse, aconselho você a me deixar em paz de agora em diante, Harris. Harris estreitou os olhos. Você está me ameaçando? Eu não tenho medo de você. E já que você acabou de ameaçar um professor, eu posso não só suspendê-lo, como posso expulsá-lo. Jacob disse, eu tenho muito dinheiro, Harris. E posso tornar sua vida um inferno. Harris enrijeceu. O que você quer dizer? Jacob sorriu friamente. Digamos que eu contratasse um detetive particular para investigar seu passado. Você tem certeza de que ele não encontraria nada? Suspeito? Ele se aproximou, falando baixo. Como ajudar um incendiário a queimar uma casa e matar 8 pessoas, 6 anos atrás? Harris empalideceu visivelmente. Não sei do que você está falando. Jacob se inclinou para frente. Me deixe em paz, Harris. E de agora em diante não importa o que eu faça na sua aula, você não vai se importar comigo. Nem olhe para mim. Senão, eu vou arruinar sua vidinha patética. Ele se virou e saiu, deixando Harris paralisado no lugar, nervoso, suando e se perguntando como Jacob sabia o que ele tinha feito 6 anos atrás. Enquanto Jacob caminhava pelos corredores da escola em direção à saída, ele pensava, ou Harris me deixa em paz de agora em diante, ou ele faz alguma besteira. Tipo tentar me matar. Se ele ficar longe, é o que eu quero. Se ele me atacar, melhor ainda. Ao sair da escola, ele encontrou muitas pessoas, pais e alunos, conversando após a conferência. Enquanto caminhava em direção ao carro, alguém o empurrou com força de repente. Jacob se virou e deu de cara com Chris furioso, olhando para ele com raiva. O que o senhor está fazendo, senhor Argentergengia? Perguntou Jacob. Chris se irritou. Como você ousa fazer minha filha faltar à escola? Alison, que estava perto com sua mãe e Lydia, correu até eles. Pai, para. Ele não me obrigou a fazer nada. Eu disse. Cala a boca. Chris rosnou. Eu resolvo isso com você em casa. Ele se virou para Jacob com a voz carregada de veneno. Só porque você não tem pais para se preocuparem com você e pode fazer o que quiser, não significa que você pode sequestrar minha filha. Lida deu um passo à frente com Vitória e disse bruscamente, isso é grosseria, senhor Argentergengia. Eu entendo que o senhor esteja zangado, mas não precisava mencionar os pais dele. Jacob cerrou os punhos, a raiva explodindo em chamas. Mas então ele olhou para a expressão preocupada de Alison e respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ele suspirou e disse, sinto muito, senhor Argentergengia, por tê-lo preocupado com Alison. Então ele se virou para ir embora. Jay, espere. Alison chamou com voz culpada e preocupada. Sem se virar, Jacob disse, não se preocupe comigo, Alison. Estou bem. Ele caminhou em direção ao carro, mas de repente as pessoas começaram a gritar e a se dispersar. Um rosnado baixo e profundo ecoou pela multidão. Alison ficou tensa. O que foi isso? Vitória imediatamente se colocou na frente das meninas. Fiquem atrás de mim, vocês duas. Então todos viram. Um puma atravessando o estacionamento, direto para Jacob. Chris sacou a arma, mas não tinha uma visão clara. Lydia gritou. Jay, cuidado. O puma, claramente em pânico e tentando escapar de algo, viu Jacob em seu caminho e saltou em sua direção. Ainda de mau humor, Jacob não hesitou. Simplesmente virou levemente a cabeça e ergueu a mão, agarrando o leão pela nuca no ar. Liberou uma rajada de sua aura de dragão, e o leão imediatamente congelou de terror, completamente subjugado. Sem dizer uma palavra, Jacob caminhou em direção à mata ao lado da escola, carregando a criatura. Quando estavam a uma distância segura, ele jogou o objeto no chão e disse, suma daqui. De nada, acabei de salvar sua vida. O puma ficou imóvel, paralisado de medo, sem conseguir se mexer. Chris, Vitória, Alison e Lydia seguiram em frente. Chris aproximou-se e ergueu a arma, apontando para o animal. Jacob colocou a mão no braço de Chris e empurrou a arma para baixo. Não atire. Chris franziu a testa. É a criatura que vem matando pessoas pela cidade. Jacob bufou. Não se faça de desentendido. Nós dois sabemos que não é esse gato idiota que está matando pessoas pela cidade. Foi aquela coisa que apareceu na sua casa outro dia. Então Jacob olhou furiosamente para o puma e disse, vá embora. O puma finalmente fugiu, desaparecendo na mata. Jacob se virou e caminhou em direção ao carro sem dizer uma palavra. Lydia roeu a unha enquanto o observava e murmurou baixinho. Aquilo foi quente. Chris gritou, espere, garoto. Como você pegou o puma? Jacob não parou de andar. Você é cego. Não estava me observando quando eu o peguei? Chris estreitou os olhos. Não foi isso que eu quis dizer.
Quer dizer, como você conseguiu agarrar um predador de 60 quilos com tanta facilidade, como se fosse um gatinho? Jacob parou por um segundo e então disse friamente, talvez porque eu esteja realmente irritado agora, ou talvez porque eu não me importo com a minha vida, já que não tenho pais nem ninguém que se importe comigo, Argentergengia. Em seguida, ele continuou até seu carro. Lydia e Alison trocaram olhares e correram atrás dele. Eles o alcançaram assim que ele chegou ao carro. Lydia segurou uma de suas mãos. Nunca mais arrisque sua vida dessa forma. Eu me importo com você. Alison pegou a outra mão dele. Eu também me importo com você. Não diga mais coisas como não tem ninguém que se importe com você. Ponto. Jacob suspirou e lançou um olhar cansado para as duas. Desculpem, meninas. É que não estou muito bem agora. Preciso ir para casa. Lydia disse baixinho. Eu irei com você. Ele balançou a cabeça. Não, quero ficar sozinho por um tempo. Alison baixou os olhos. Desculpe. Jacob respondeu gentilmente, não se preocupe. Você não fez nada de errado. Mas meu pai. Ela começou. Jacob a interrompeu. É ele quem deveria se desculpar, não você. Bom, preciso ir, vejo vocês amanhã, meninas. Após dizer isso, Jacob entrou em seu carro e foi embora. Nesse instante, Stiles e seu pai, o xerife Noah Stilinski, chegaram. O xerife imediatamente começou a interrogar Chris sobre o Puma. Stiles caminhou até Lydia e Alison. Por que Jacob saiu? Não acredito que ele deixaria vocês duas sozinhas com o Puma solta por aqui, a menos que seja importante. Lydia deu de ombros. Jay já espantou o Puma. Entendo, disse Stiles. Ele foi para casa? Preciso falar com ele. Alison balançou a cabeça. Ele não está de bom humor agora, então você deveria esperar até amanhã. Não, ele está ocupado amanhã. Você deveria esperar até domingo. Stiles franziu a testa. O que há de errado com ele? Alison hesitou. Meu pai ficou bravo e disse umas coisas muito estúpidas para ele. Stiles murmurou, então ele tem muita sorte de ser seu pai. Caso contrário, ele estaria muito infeliz agora. Alison pescou. O que você quer dizer? Stiles rapidamente recuou. Nada. Tenho que ir, tchau. Ele se virou e saiu correndo. Alison olhou para Lydia. Você acha que Stiles sabe sobre os poderes de Jay? Lydia pensou por um momento. Não tenho certeza, mas ele definitivamente sabe alguma coisa. Ele e Jay estavam falando sobre aquele lobisomem, aquela besta que matou o dono da locadora ontem. Nesse instante, Chris gritou, Alison, vamos para casa. Alison se virou para Lydia. Certo, preciso ir, te vejo amanhã na casa do Jay. Estou curiosa para saber o que ele vai nos contar. Eu também, disse Lydia. Até amanhã. Lydia dirigiu-se ao seu carro, e Alison passou pelos pais em direção à sua casa. Chris a interrompeu. Aonde você vai? Para o meu carro, ela respondeu. Não posso simplesmente deixá-lo aqui, posso? Ela entrou no carro e saiu dirigindo. Vitória se virou para o marido. Acho que você foi um pouco longe demais com a criança. Chris resmungou. Ele vai superar isso. Ele é um homem. Além disso, aquele garoto está escondendo alguma coisa. Você viu como ele pegou aquele Puma? Aquilo não foi só raiva ou adrenalina. Não é uma força comum. Vitória disse, mas nós o testamos. Ele não é um lobisomem. Então talvez ele seja outra coisa, disse Chris, sombriamente. E eu vou descobrir o que é. Certo, disse Vitória calmamente. Só não faça nada precipitado. Precisamos lidar com o Alpha primeiro. Chris franziu a testa. Mas não podemos simplesmente deixar Alison ficar com aquele garoto. Ele é perigoso. Ela vai ficar bem, disse Vitória. Ele não vai machucá-la. Na verdade, ela estará mais segura com ele. Eu percebi que quando o Alpha nos atacou naquela noite, a primeira coisa que aquele garoto fez foi ficar na frente da Alison e protegê-la. Chris ficou em silêncio por um momento, depois finalmente disse. Tudo bem. Vou deixá-lo em paz, por enquanto. Jacob dirigiu até a reserva de Beacon Hills. Ao chegar, estacionou no meio das árvores e guardou o carro em sua dimensão de bolso. Então, saiu correndo para a floresta para clarear a mente. Enquanto corria, ele pensou, primeiro foi o Harris. Aquele cara me irritou. Depois, o Chris me irritou ainda mais, e por um momento eu realmente quis machucar o Chris ou até mesmo matá-lo. Felizmente foi só um pensamento passageiro. Não cheguei a fazer nada. Depois de correr por um tempo, ele chegou a uma área repleta de enormes pedregulhos. Parou e deu um sorriso de canto. Perfeito. Vou extravasar um pouco de raiva destruindo tudo isso. Jacob começou a descarregar sua frustração, golpeando com suas garras, socando e chutando as rochas com toda a sua força. Ele até se transformou, fazendo com que seu peito ficasse coberto de escamas escuras e, para sua surpresa, novas escamas também apareceram no dorso de ambas as mãos. Apenas algumas, não uma cobertura completa. Jacob não se importou, foi uma surpresa agradável para ele. Então ele usou seus elementos fogo e trovão. Com os braços cobertos de chamas e faíscas de relâmpago, ele continuou a obliterar o terreno rochoso ao seu redor. Por mais de 1h30 permaneceu ali lutando contra a terra, liberando toda a frustração reprimida que havia acumulado durante a noite. Por fim, ele parou e expirou profundamente. Foi divertido. Minha cabeça está clara agora, e estou faminto. Ele começou a voltar caminhando, pensando consigo mesmo. Hora de ir para casa, comer bem e dormir um pouco. Amanhã tenho que contar a verdade para Alison e Lydia. Espero que tudo corra bem. Capítulo 32. Na manhã de sábado, Jacob tomou um banho e depois foi para a cozinha preparar uma refeição farta. Depois de comer, foi para a sala de estar e se jogou no sofá para fazer a digestão. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Uma caixa de chocolates de luxo. Um Rolex Daytona em ouro branco, edição de 2011. Um pacote de minhocas de goma. Jacob sorriu enquanto tirava as recompensas de sua dimensão de bolso. Hoje é um dia de sorte, disse ele, erguendo as minhocas de goma. Adoro estas.
E a caixa de chocolates parece chique, vou dividir com as meninas. Ele abriu a caixa do relógio, retirando o Rolex com admiração. Vamos ver quanto vale essa beleza. Após uma rápida pesquisa online, ele assobiou. 34 mil dólares. Caramba, estou com muita sorte hoje. Ele guardou o relógio de volta em sua dimensão de bolso, abriu o pacote de minhocas de goma e começou a comer enquanto assistia a um documentário sobre animais, esperando a chegada de Allison e Lydia. Às 10 horas da manhã, Lydia e Allison chegaram no carro de Lydia. Ela mesma abriu o portão com a chave que Jacob lhe dera no dia anterior, voltou para o carro e entrou dirigindo. Allison ergueu uma sobrancelha. Por que você tem essa chave? Lydia deu um sorriso irônico. Jamie deu depois que dormimos juntos. Allison zombou. Vocês simplesmente dormiram um do lado do outro. Lydia recostou-se com um sorriso presunçoso. Fizemos mais do que apenas dormir. Fizemos muitas coisas que você não fez com ele. Então sim, considero isso uma vitória. Allison revirou os olhos. Nós duas somos perdedoras. O único vencedor é aquele pervertido. Agora feche o portão atrás de você. Após dizer isso, Allison saiu do carro e caminhou em direção à mansão, pronta para bater na porta. Mas antes que pudesse fazê-lo, Jacob abriu a porta com um grande sorriso. Bom dia, linda. Mas quando ele estava prestes a abraçá-la, ela o empurrou e entrou na mansão, lançando-lhe olhares furiosos. Jacob a seguiu até a sala de estar e disse: O que há de errado com você? Allison sentou-se no sofá, pegou uma minhoca de goma e a colocou na boca sem responder. Lydia entrou, caminhou diretamente até Jacob, deu-lhe um abraço e o beijou nos lábios, bem na frente de Allison. Bom dia, lindo, disse ela docemente. Jacob deu um sorriso irônico e olhou para Allison. Viu? É assim que se diz bom dia. Allison simplesmente o encarou em silêncio. Qual é o problema dela? Perguntou ele a Lydia. Ela está chateada porque você me deu as chaves da sua casa, mas não deu nenhuma para ela, disse Lydia casualmente. Jacob se virou para Allison. Sério? É por isso que você está brava? Eu só dei as chaves para Lydia porque a deixei sozinha aqui ontem e queria que ela pudesse trancar a porta. Então ele olhou para Lydia. Mas você não pretende devolvê-los, pretende? Lydia deu um sorriso irônico. Não. Ela sentou-se ao lado de Allison e estendeu a mão para pegar uma minhoca de goma, mas parou ao ver a caixa de chocolates. Oh, o que é isso? Comprei um chocolate fino, disse Jacob. Vocês dois podem comer um pouco, só deixem um pouco para mim. Ainda não experimentei. Ele subiu as escadas, pegou outra chave reserva da mansão, voltou e a entregou para Allison. Aqui, é para você. Para que serve isso? Perguntou ela, franzindo a testa. Ele pegou delicadamente a mão dela e colocou as chaves nela. Você está brava porque eu dei uma cópia das chaves da minha casa para Lydia, então estou te dando uma cópia para você. Allison olhou fixamente para ele. Mas eu ainda nem decidi se quero ser sua namorada. Jacob deu um sorriso travesso. Não importa. Como eu disse antes, sou possessivo. Eu gosto de você, então não tem como escapar. Mesmo que você diga não, vou continuar te perseguindo. E se você se apaixonar por outra pessoa, bem, eu o mato. Allison revirou os olhos. Você é um psicopata? Jacob deu uma risadinha. Sim, sou eu. Então ele se virou para Lydia. O mesmo vale para você. Lydia deu um sorriso irônico. Você é realmente malvado. Eu gosto disso. E aliás, eu já decidi ser sua namorada. Allison piscou. O quê? Você nem ouviu o que ele tem a dizer ainda. Você nem sabe que tipo de poderes ele tem. Lydia deu de ombros. Não me importo muito com isso. Então ela pegou um pedaço de chocolate, colocou na boca e disse: Estes são realmente muito bons. Jacob pegou um também, mastigou pensativamente e assentiu. São mesmo. Ele olhou para Allison. Você pode decidir depois de me ouvir, e pode levar o tempo que precisar, Allison. Você não precisa se preocupar com Lydia. Ela é Lydia. Lydia estreitou os olhos. E o que isso quer dizer? Jacob sorriu. Significa que você é quem você é, e eu gosto de você por isso. Então não mude. É só isso que eu quero dizer. Lydia o encarou por um instante, depois sorriu e voltou a comer chocolate. Ela olhou para Allison e disse: Não me olhe assim, julgadora. Eu simplesmente ouso amar e odiar sem me importar com mais nada. Claro, eu não gosto que ele vá namorar você, e provavelmente outras garotas também, mas esse é o jeito dele. Não vou tentar mudá-lo. Allison suspirou e se virou para Jacob. Então, você pode nos contar sobre o sobrenatural e sobre o que você é? Jacob sentou-se. Certo. Vamos lá. Estão preparados para que suas vidas mudem para sempre? Allison assentiu nervosamente enquanto Lydia sorriu. Estou pronta. Vamos começar com o Homem-Urso, disse Jacob. Posso contar para ela? Perguntou Lydia animada. Jacob assentiu com a cabeça e Lydia se virou para Allison com um sorriso irônico. É um lobisomem. Allison piscou. Um lobisomem? Espera, como você sabe disso? Ela se virou para Jacob, estreitando os olhos. Você contou para ela antes de me contar? Jacob levantou as mãos. Não, eu não percebi. Ela descobriu sozinha. E sinceramente estou surpreso que você não tenha pensado que ele era um lobisomem quando viu. Quer dizer, o cara tinha literalmente uma cabeça de lobo. Allison franziu a testa. Você está dizendo que Lydia é mais inteligente do que eu? Jacob sorriu. Bem, ela é mais inteligente do que nós dois. E não estou dizendo que você é burra. Só estou me perguntando por que você não pensou em lobisomens quando o viu. Só isso. Eu vi a coisa e ouvi você chamá-la de urso. E pensei que fosse isso mesmo, protestou Allison. E minha família chamando-a de urso também não ajudou. Mas agora que penso nisso, ele parecia mais um lobo. Então, lobisomens existem mesmo? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, eles são bem reais.
E aquele era um alfa, dá para perceber pelos olhos vermelhos brilhantes. Lydia interrompeu. É assim que se chama o líder de uma alcateia de lobos. Isso significa que aquele lobisomem tem uma alcateia? Jacob deu de ombros. Não tenho certeza, mas não importa se ele tem uma matilha ou não. Se os olhos de um lobisomem brilham em vermelho, significa que ele é um alfa. Alfas são muito mais fortes e rápidos do que lobisomens comuns. Sua mordida pode transformar um humano em lobisomem, ou matá-lo. Alison franziu a testa. E quanto aos lobisomens comuns? Qual é a cor dos olhos deles? Amarelo, respondeu Jacob. Mas se um lobisomem tira uma vida inocente, seja de propósito ou por acidente, seus olhos ficam azuis. Ele continuou. Os alfas lideram a matilha. Os membros da matilha são chamados de betas. Um lobisomem sem matilha é chamado de ômega, e os ômegas são os mais fracos, porque fazer parte de uma matilha torna os lobisomens mais fortes. Alison inclinou-se para frente. Existem outras criaturas além de lobisomens? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, existem muitas. Ninguém sabe ao certo quantas espécies sobrenaturais existem. Tem um livro que posso mostrar a vocês mais tarde. Ele contém muitas criaturas sobrenaturais. Mas primeiro, acrescentou ele, vamos falar sobre sua família, Alison. Alison inclinou a cabeça. E a minha família? Eles são caçadores, disse Jacob. Do tipo que caça lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. Os olhos de Alison se arregalaram. Espera, o quê? Caçadores? E quando você diz caçar, estamos falando de, tipo capturar. Jacob balançou a cabeça. Não, estamos falando de matar. Eles matam criaturas sobrenaturais envenenando-as, atirando nelas com armas de fogo e flechas, e às vezes até cortando lobisomens ao meio com espadas. Alison perguntou. Você acha que meus pais já mataram seres sobrenaturais antes? Jacob assentiu com a cabeça. Com certeza. Tenho quase certeza de que sua mãe é uma caçadora habilidosa. Quanto ao seu pai, ele é um caçador muito famoso, assim como sua tia e seu avô. Ele colocou um pedaço de chocolate na boca e disse, muito bem, meninas, me digam, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando eu digo fraqueza de lobisomem? Alison e Lydia disseram ao mesmo tempo, prata. Jacob sorriu. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas a prata de verdade não é exatamente uma fraqueza dos lobisomens. É um mal-entendido. Existe uma família de caçadores com o sobrenome Silver que era tão boa em matar lobisomens que as pessoas começaram a achar que a prata é uma fraqueza deles. Lydia ergueu uma sobrancelha. O sobrenome de Alison significa prata em francês. Jacob assentiu. Exatamente. Estou falando da sua família, Alison. Os Argentergengia. Eles são uma das famílias de caçadores franceses mais antigas e habilidosas. Eles caçam lobisomens há séculos, e embora também caçem outras criaturas sobrenaturais, os lobisomens são a sua especialidade. Alison parecia sobrecarregada. É muita coisa para assimilar. Será que eles algum dia iam me contar? Jacob deu de ombros. Não sei, mas Kate definitivamente já está tentando te contar. Alison franziu a testa. Como você sabe disso? Jacob apontou para o colar em volta do pescoço dela. Aquele pingente que ela te deu. O que ela disse quando te deu? Alison olhou para baixo. Ela disse que se eu quisesse saber mais sobre nossa família, deveria pesquisar o símbolo no pingente. Jacob assentiu com a cabeça. Aquela besta esculpida no pingente é um lobisomem. Chama-se Labete do Gévaudan. Era um lobisomem muito poderoso. Acabou sendo morto por sua ancestral, Marie-Jeanne Vallet, mais conhecida como a Donzela de Gévaudan. Ela se casou com um homem chamado Henri Argentergengia, e juntos fundaram a linhagem de caçadores Argentergengia no século XVIII. Ela foi a primeira caçadora Argentergengia. Os olhos de Lydia se arregalaram. Nossa, a história da sua família é fascinante, Alison. Jacob recostou-se. Assim como os humanos, os lobisomens têm os bons entre eles, que não prejudicam os humanos e até os protegem de perigos sobrenaturais. E claro, existem psicopatas que gostam de matar humanos ou outras criaturas sobrenaturais. A besta de Gévaudan foi um dos piores lobisomens que já existiram. Ele matava pessoas por esporte. Alison assentiu com a cabeça. Então fico feliz que Marie-Jeanne tenha matado aquele desgraçado. Jacob deu um sorriso irônico. Seu nome verdadeiro era Sébastien Vallet. Lydia colocou outro pedaço de chocolate na boca. Ah, isso está ficando cada vez melhor. Alison fez uma pausa. Espere. O sobrenome dele também era Vallet? Ele era parente da Marie-Jeanne? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, ele era irmão dela. O que significa que Sébastien Vallet era seu tio-avô. Alison ficou atonita por um momento, depois perguntou. Por que você sabe tudo isso sobre a minha família? Jacob parecia sério. Porque sou uma criatura sobrenatural, e saber sobre sua família está relacionado ao meu bem-estar. Afinal, eles caçam pessoas como eu. Alison hesitou. É por isso que você se tornou meu amigo? Para se aproximar da minha família? Jacob ergueu uma sobrancelha. Você pensa demais. Quando nos conhecemos, eu não fazia ideia de quem você era. Mas, para ser sincero, eu soube que você era uma Argentergengia no momento em que vi sua mãe quando ela veio te buscar naquele dia. Mas eu não me importei que você viesse de uma família de caçadores. Você é linda, e eu me senti atraído por você no instante em que pus os olhos em você. Isso é tudo o que importava. Alison suavizou o tom. Desculpe, eu só estava perguntando. Não quis dizer nada com isso. Jacob sorriu. Não se preocupe com isso. Lydia estreitou subitamente os olhos para Jacob, lançando-lhe um olhar fulminante. Ele deu uma risadinha e se virou para ela. Você também é linda, e eu me senti atraído por você no momento em que a vi na aula. Lydia sorriu satisfeita, enquanto Alison revirou os olhos. Então Kate estava tentando me dizer a verdade, disse Alison. Eu pensei que ela estivesse apenas brincando ou sendo dramática. Eu nem pesquisei sobre o colar.
Jacob respondeu. Mesmo que você fizesse isso, não encontraria muita coisa. Claro, você aprenderia sobre a besta de Gévaudan, mas tudo o que encontraria seriam histórias vagas sobre alguma criatura parecida com um lobo que matou um monte de gente. Só isso. Então Jacob ficou sério. E Alison, eu sei que você não vai gostar do que vou dizer, mas Kate não é tão perfeita ou gentil quanto você pensa. Alison franziu a testa. Por que você diria isso? Não fique chateada, disse Jacob gentilmente. Não estou dizendo para você odiá-la nem nada, mas Kate é extremista. Você se lembra daquele corpo encontrado pela metade na floresta? Alison assentiu com a cabeça. Sim, aquela garota era uma lobisomem, disse Jacob. E embora quem a matou tenha sido o mesmo Alpha que nos atacou na outra noite, ele não a cortou ao meio. Foram os caçadores que fizeram isso. Os olhos de Alison se arregalaram. Então, o que isso tem a ver com Kate? Ela nem estava em Beacon Hills. Jacob suspirou. Só caçadores Argentergen já estão operando em Beacon Hills. Aquela garota foi cortada ao meio e jogada lá para atrair o irmão de volta à cidade. Foi feito sob as ordens de alguém. Lydia, apreciando a cena como se fosse um filme, perguntou. Quem deu a ordem? Jacob respondeu. Tenho certeza de que não foram os pais da Alison, então provavelmente foi a Kate. E como eu disse a Alison, não estou dizendo para você odiá-la. Estou apenas dizendo para você não acreditar em tudo o que ela diz só porque você a ama e confia nela. Use a cabeça para julgar o que ela diz, não o coração. Alison hesitou, depois assentiu lentamente. Vou levar isso em consideração. Jacob acenou com a cabeça em resposta e depois se virou para Lydia. Agora, disse ele, vamos falar sobre você. Lydia piscou. E eu? Você também é uma criatura sobrenatural, disse Jacob. Você é uma alma penada, ou como alguns chamam, a mulher que chora. Lydia pareceu chocada. O quê? Você deve estar enganado. Eu sou perfeitamente normal. E a mulher que chora não soa nada bem. Eu não estou errado, disse Jacob. Eu consigo sentir. Você é uma alma penada. Você só ainda não despertou seus poderes. Alison perguntou. O que exatamente é uma alma penada? Jacob explicou. Uma alma penada é um presságio de morte. Elas conseguem pressentir quando alguém está prestes a morrer, e às vezes até ouvem os detalhes de como isso acontece. Lydia piscou. Um presságio de morte? Então, eu sou má? Jacob balançou a cabeça. Não. Só porque você consegue prever a morte não significa que você seja mau. Na verdade, é um dom raro. Você consegue sentir quando alguém está em perigo de vida, e quando e onde isso pode acontecer. Podemos usar essa habilidade para salvar pessoas. Lydia pensou por um instante e então disse, bem, se você colocar dessa forma, não parece tão ruim. Jacob sorriu. E uma alma penada é muito mais do que isso. Elas são capazes de ler mentes. Sua telepatia permite que elas mergulhem mais fundo nas memórias de alguém através do toque, revelando ou recuperando até mesmo memórias reprimidas. Além disso, elas têm uma conexão com o mundo espiritual, ou algo parecido. Os olhos de Lydia se arregalaram. Eu consigo fazer tudo isso? Jacob assentiu. Sim. E a propósito, as Banshees têm pulmões e cordas vocais incrivelmente poderosos. Elas podem emitir um grito sônico, uma onda sonora poderosa usada para se defender. Só precisamos descobrir como despertar seus poderes. Lydia recostou-se. Uau! Viemos aqui para aprender sobre você, mas não esperava descobrir que sou uma alma penada e que Alison é uma caçadora. Alison assentiu com a cabeça. Não era nada do que eu esperava. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 33. Depois que Alison e Lydia terminaram de processar o que Jacob lhes havia contado, sobre a família de Alison serem caçadores e Lydia ser uma alma penada, ambas olharam para Jacob com curiosidade. Alison perguntou, Jay, você pode nos dizer que tipo de criatura você é agora? Jacob assentiu com a cabeça. Seus olhos mudaram, tornando-se reptilianos e brilhando em dourado. Suas presas cresceram e ele soltou um rosnado profundo, fazendo as duas garotas pularem de susto. Mas em vez de medo, a curiosidade brilhou em seus olhos enquanto se sentavam ao lado dele, estudando seu rosto. Lydia inclinou-se para frente e disse, seus olhos são lindos. Alison assentiu com a cabeça. Sim, realmente lindo. Lydia o examinou mais atentamente. Você tem pupilas em forma de fenda vertical, como um réptil, uma raposa ou um gato. Então, qual deles você é? Jacob deu uma risadinha. Sou algo ancestral. Acredito ser o último da minha espécie. E sou uma criatura possessiva e lasciva, conhecida por ter múltiplas parceiras. Quanto mais parceiras eu tiver, mais rápido minha força aumenta. Essa é a minha natureza e não posso mudá-la. Mas você ainda não nos disse o que você é, observou Lydia. Jacob ficou sério. Não posso revelar isso a menos que vocês decidam ficar comigo. Não é porque eu não confio em vocês, garotas, é só que existem muitas criaturas que conseguem ler memórias. E a única maneira de proteger suas mentes de serem lidas é se tornarem minhas companheiras. Não posso expor o que sou ainda porque sou muito perigoso e algo que as pessoas fariam qualquer coisa para conseguir, e não sou forte o suficiente para me proteger. Lydia não hesitou. Eu já te disse, quero ficar com você. Jacob olhou para ela atentamente. Lydia, você precisa pensar bem nisso. Não é algo de que você possa simplesmente desistir. É para a vida toda. Uma vez que você se torne minha companheira, não há volta. É exatamente isso que eu quero, disse Lydia. Não quero um relacionamento como o dos meus pais, com medo de que um dia você me abandone. Quero algo permanente. Jacob sorriu afetuosamente. Tem certeza? Lydia sorriu de volta. Sim, acho que a vida com você nunca será entediante. Então, estou dentro. Jacob disse. Então fico feliz que você tenha concordado. Em seguida virou-se para Alison. E você? Alison hesitou. Eu não sei, mas sei que não quero uma vida sem você. É assim que me sinto.
Mas, você terá muitos amigos, como disse, então tem certeza de que não vai se esquecer de mim um dia e me descartar? Jacob balançou a cabeça. Nunca. Você vai entender depois que se tornar minha companheira. Estaremos conectados. Lydia, com um sorriso irônico, inclinou-se para Alison e disse, bem, se você não o quer, ele será só meu. Então talvez você devesse ir embora e esquecê-lo. Os olhos de Alison se estreitaram. Você é quem deveria ir embora, sua vadia. Eu não vou a lugar nenhum. Jacob sorriu como um idiota, dando a Lydia um sinal de positivo invisível em sua mente. Ele olhou para Alison e perguntou gentilmente, então, você quer ficar comigo? Alison murmurou baixinho, sim. Mesmo que eu quisesse ir embora, não conseguiria. Estou apaixonada demais por você, idiota. Jacob ouviu-a claramente, mas resolveu provocá-la. Desculpe, o que foi que você disse? Não entendi. Alison ergueu os olhos e disse em voz mais alta, eu disse sim. Quero ficar com você. Jacob abraçou as duas meninas com força. Que ótimo. Eu estava com medo de perder uma de vocês hoje, ou talvez as duas. Após um instante, ele se soltou e perguntou silenciosamente ao seu sistema. Sistema, como eu uso o contrato de alma? O contrato aparecerá como uma tatuagem no centro da sua mão direita. Peça-lhes que pinguem uma gota do seu sangue sobre ela para selar o vínculo. Jacob ergueu a mão direita, revelando uma tatuagem vermelha brilhante, um círculo intrincado com a cabeça de um dragão no centro. Vocês dois precisam pingar sangue nessa tatuagem, disse ele. Alison hesitou. Por quê? Jacob olhou para ela seriamente. Você confia em mim? Ela sentiu com a cabeça. Sim. Então faça, disse ele. Você vai entender depois. Lydia perguntou. Você tem uma agulha? Jacob balançou a cabeça. Não. Use minhas garras. Com cuidado, ele usou sua garra para fazer um pequeno corte em cada um dos dedos deles. Ambos deixaram uma gota de sangue cair sobre a tatuagem na palma da mão dele. A marca vermelha brilhou intensamente, depois desvaneceu-se lentamente e desapareceu. Os três fecharam os olhos enquanto o contrato os unia. Na visão de Jacob, uma tela apareceu diante dele. É contrato concluído com sucesso. Parabéns, anfitrião. Você agora está casado com Alison Argenter-Genge e Lydia Martin. Vocês três estão ligados para a vida toda. Vocês não podem trair um ao outro, e suas mentes estão protegidas contra a leitura por outras criaturas. Você pode se comunicar com elas telepaticamente e sentirá quando elas estiverem em perigo. Jacob se perguntou, quando poderei compartilhar poderes com eles? Você poderá compartilhar as recompensas do sistema com eles depois que se tornarem seus verdadeiros parceiros. Isso acontecerá quando o casamento for consumado. O sistema concederá novas recompensas após a consumação do casamento com cada um deles, incluindo poderes adequados a cada um. Ótimo, pensou Jacob. Então vamos esperar até que isso aconteça antes de eu lhes dizer que posso lhes dar poderes. Ele abriu os olhos e viu que Alison e Lydia ainda estavam com os olhos fechados, em profunda concentração. Após alguns instantes, elas os abriram lentamente. Então, agora estamos casados, é isso? Disse Alison, arqueando uma sobrancelha. Você não pensou em mencionar a parte do casamento? Jacob sorriu. Achei que a parte sobre estarmos em um relacionamento para a vida toda já explicava tudo. Mas não se preocupem, eu organizo um casamento enorme para vocês dois quando quiserem. Alison suspirou. Vamos esperar alguns anos para isso. Lydia acrescentou. Além da parte do casamento, dizia que não podemos trair ou ferir um ao outro, que nossas mentes estão protegidas, eu me sinto conectada a vocês dois. Eu também sinto isso, acrescentou Alison. É como se fossemos família, mas mais do que isso. Não consigo explicar direito. É uma sensação fascinante. Lydia sorriu de canto e falou telepaticamente. E agora podemos fazer isso, conversar mentalmente. Alison respondeu com uma risada. Isso é muito legal. E nós também conseguimos sentir se uma de nós está em perigo. Jacob piscou. Espere, como vocês sabem de tudo isso? Quero dizer, o casamento, a telepatia e o fato de que não podemos nos trair? Lydia disse, depois que pinguei meu sangue na sua tatuagem, uma enxurrada de informações invadiu minha cabeça. Elas explicaram o que aquela tatuagem significava. Alison assentiu com a cabeça. Comigo também. Foi como se o conhecimento tivesse sido transferido para o meu cérebro. Jacob recostou-se. Não pensei que vocês, meninas, descobririam o significado da tatuagem dessa forma. Achei que teria que explicar para vocês. Alison sorriu. Então, agora você pode nos dizer o que você é? Jacob disse, claro. Ele se levantou e tirou o moletom com capuz, ficando sem camisa. Então, ele se transformou. Escamas negras cobriram seu peito e um pouco de seus ombros, e algumas escamas apareceram no dorso de ambas as mãos. Eu sou um dragão, disse ele. Os olhos de Lydia se arregalaram. Um dragão? Você quer dizer aquele enorme lagarto voador que cospe fogo? Jacob assentiu com a cabeça. Exatamente. Embora eu ainda não consiga me transformar completamente em dragão. Ainda estou muito fraco. Alison perguntou. Você consegue cuspir fogo? Ainda não, disse Jacob com um sorriso irônico. Mas eu consigo fazer isso. Ele ergueu a mão direita e invocou uma bola de fogo giratória na palma da mão. Legal, sussurrou Lydia com os olhos arregalados. Meninas, deem um passo para trás, disse Jacob. Assim que as meninas se afastaram, ele conjurou uma bola de relâmpagos crepitantes em sua outra mão. Alison olhou admirada para as bolas de fogo e relâmpago nas mãos de Jacob. E você diz que ainda se sente fraco com todos esses poderes mágicos? Jacob deu uma risadinha e ignorou os elementos, depois voltou ao normal e vestiu seu moletom com capuz, o que fez Lydia fazer beicinho de decepção depois que ele se cobriu. Ele sentou-se novamente e colocou uma minhoca de goma na boca e disse, existem muitas criaturas poderosas por aí, mais fortes do que eu, e muitos caçadores com armas muito poderosas, então não sou arrogante o suficiente para pensar que sou invencível. Ele os encarou seriamente.
Dragões são muito perigosos quando atingem sua força máxima, por isso todos os temem. Além disso, meu sangue pode ser usado para criar todos os tipos de poções mágicas poderosas, e meus ossos podem ser transformados em armas. Então, se as pessoas erradas descobrirem o que eu sou, terei um alvo nas costas. É por isso que preciso ficar na minha, concluiu. Pelo menos até que eu esteja forte o suficiente para me proteger. As meninas sentaram-se ao lado de Jacob, e Alicent disse, então não podemos contar a ninguém o que você é. Lydia acrescentou, principalmente seus pais, Alicent. Parece que eles odeiam criaturas sobrenaturais. Se descobrirem que você está namorando uma, provavelmente tentarão matá-lo. Jacob disse calmamente, não estou muito preocupado com seus pais, mas Alicent, faça o que fizer, não conte a Kate o que eu sou. Não confio nela. E a matarei se ela tentar me machucar ou espalhar informações sobre mim. Alicent pareceu chocada. Matá-la? Jacob se virou para ela com um olhar sério. Sim. Se ela contar às pessoas erradas o que eu sou, não serão só eu que eles vão atrás de vocês dois também. Então não conte a ela. Ela não é tão boa pessoa quanto você pensa. Alicent suspirou. Não se preocupe. Eu não contaria para ninguém. Mas, por que você tem tanta certeza de que ela é má? Jacob respondeu, porque ao contrário do seu pai, Kate é próxima do seu avô, Gerard. E aquele homem é a pura maldade. Como eu disse antes, não estou dizendo para você odiá-la. Estou apenas dizendo para ter cuidado perto dela e não se decepcionar muito quando descobrir quem ela realmente é. É só isso que estou dizendo. Alicent assentiu com a cabeça. Certo. Vou ter cuidado perto dela e não vou acreditar em tudo que ela disser. Mas até eu ver com meus próprios olhos, vou continuar tratando-a da mesma forma. Ela é como uma irmã para mim, pelo menos por enquanto. Lydia inclinou-se para a frente. Certo, vamos parar de falar sobre isso. Diga, Jay, existem muitos tipos diferentes de dragões. Como os dragões orientais que parecem cobras e os dragões com asas em vez de braços e os dragões com 4 membros e asas. Qual deles você é? Jacob sorriu. O último. Sou um dragão ocidental, 4 membros e 2 asas. Os que têm asas em vez de braços são Wyvern. Tem certeza de que você é o último da sua espécie? Perguntou Lydia. Não tenho certeza, disse Jacob. Talvez existam outros dragões vivos, mas até que eu recupere toda a minha força, espero nunca encontrar um. Alicent ergueu uma sobrancelha. Diga, pervertido, você gosta de alguma coisa além de mulheres? Jacob sorriu. É, comida e coisas brilhantes. É por isso que eu amo meu carro e minha bicicleta. Então ele abraçou as 2 garotas com força e deu um sorriso malicioso. Falando em ser um pervertido, quando vamos dormir juntos? Lydia deu uma risadinha. Podemos fazer isso agora, se você quiser. Alicent o afastou levemente. Não, ainda não estamos fazendo nada. E aliás, eu o conheci primeiro, então serei a primeira mulher dele. Então ela lançou um olhar fulminante para Jacob. E você, nem pense em dormir com nós duas ao mesmo tempo. Eu não sou gay, não tenho interesse em mulheres, então nunca farei isso. Jacob levantou as mãos em sinal de defesa. Relaxa. Como eu disse, sou muito possessivo. Não quero dividir nenhuma de vocês duas, nem mesmo entre vocês duas. Então não se preocupe, não quero homenagem a Troyes. Mas Alicent, quando vamos? Alicent o interrompeu. Eu já sou sua, para sempre. Mas se você quiser dormir comigo, vai ter que merecer. Me leve para sair mais algumas vezes, pelo menos. Lydia deu um sorriso irônico. Eu posso dormir com você, Jay. Posso fazer isso agora mesmo, se você quiser. Estou pronta quando você estiver. Alicent respondeu rispidamente. Não, você não vai. Você vai esperar a sua vez depois de mim. Lydia disse. Então se apresse. Eu já estou mais do que pronta. E só para você saber, vou tentar seduzi-lo sempre que tiver a chance. Então não me culpe se ele se cansar de esperar por você, que está sempre indecisa. Alicent lançou-lhe um olhar fulminante. Não vou impedi-la disso, mas se ele dormir com você antes de mim, é melhor que esteja preparado para perder os testículos. Jacob levantou um dedo, prestes a falar. Alicent o interrompeu bruscamente. Calha a boca. Estou falando sério. Se você transar com ela primeiro, não me culpe por ser grosseira. Jacob piscou e disse, sim, senhora. Então ele fungou dramaticamente como se estivesse chorando, se aconchegou no peito de Lydia e choramingou. Alicent é tão má. Ela me assustou. Lydia deu um tapinha nas costas dele. Calma, calma, não tenha medo. Ao ver o olhar mortal de Alicent, Lydia deu um sorriso irônico, afastou Jacob de seu peito e disse, deixe-me te dar um beijo para você se sentir melhor. Então os dois começaram a se beijar, até que Alicent finalmente perdeu a paciência. Ela se levantou e o separou. Já chega. Jacob sorriu, virou-se para ela e a pegou no colo. Sentou-se no sofá com ela no colo e começou a fazer cócegas nela até que ela caiu na gargalhada e implorou para que ele parasse. Quando se divertiu o suficiente, ele se inclinou e lhe deu um beijo profundo. Não se preocupe. Eu prometi e vou cumprir minha promessa. Só, não demore muito, porque não aguento mais o tormento da Lydia. Alicent, recuperando o fôlego, disse, não vou demorar muito. Só quero que a gente saia mais algumas vezes primeiro. Lydia cruzou os braços. Falando em encontros, você ainda não me levou para nenhum. Jacob deu uma risadinha. Que tal amanhã à noite? Lydia assentiu com a cabeça. Combinado. Jacob olhou para Alicent, que ainda descansava em seu colo. Lembrei agora. Acho que seus pais perceberam que eu tenho poderes ontem quando capturei aquele puma. Os olhos de Alicent se arregalaram. Você acha que isso vai ser um problema? Vai brigar com eles? Jacob balançou a cabeça. Não. Mas e se eles tentarem te machucar? Ou nos separar? Jacob respondeu calmamente. Então vamos fingir que se eles me machucarem, você também se machucará, porque estamos ligados. E diremos a eles que se tentarem nos separar, ambos morreremos. Acho que eles te amam o suficiente para não colocar sua vida em perigo. Alicent ponderou. Certo.
Se eles tentarem alguma coisa, nós vamos nessa. Mas, e se eles contarem para Kate? Jacob disse, eu também não acho que ela faria nada para te machucar, espero. E enquanto ela não souber exatamente o que eu sou, tudo bem se ela pensar que eu sou apenas um metamorfo. Entendo. Alison assentiu. Mas também precisamos esconder o fato de que você está saindo comigo e com a Lydia. Pelo menos por enquanto. Lydia concordou. Ela tem razão. Não preciso da minha mãe me enchendo o saco o tempo todo, então vamos manter isso entre nós por enquanto. Jacob assentiu com a cabeça. Certo. Manteremos segredo o máximo que pudermos, embora, honestamente, duvide que permaneça escondido por muito tempo. Então ele se levantou, colocou Alison sobre o ombro e deu-lhe uma palmada brincalhona. Agora estou morrendo de fome. Vamos almoçar. Dito isso, os três foram para a cozinha e almoçaram bastante. As meninas ficaram chocadas com a quantidade de comida que Jacob consumiu. Ele riu e explicou que fazia parte da sua fase de crescimento de dragão. Ele precisava de muita energia. Capítulo 34. Depois do almoço, Jacob, Alison e Lydia voltaram para a sala de estar. As meninas ainda estavam impressionadas com o fato de a barriga de Jacob não ter inchado nem um pouco, apesar da enorme quantidade de comida que ele havia devorado. Assim que se sentaram, Lydia disse, estou com tanta inveja. Você pode comer o que quiser e nunca engorda. Jacob, deitado no sofá com a cabeça no colo de Alison, deu um sorriso de canto. Bem legal, né? Eu também adoro minha capacidade de comer bastante. Alison passou os dedos pelos cabelos dele e perguntou, Ei, Jay, você sabe por que aquele lobisomem está matando pessoas pela cidade? E por que ele atacou minha família naquela noite? Jacob disse, não sei exatamente por que ele está matando pessoas, mas não acho que seja aleatório. Quanto a atacar sua família é porque eles são caçadores, claro. Entendo. Murmurou Alison. A propósito, quem mais nesta cidade tem poderes sobrenaturais? Jacob disse, há muitos seres sobrenaturais em Beacon Hills. Sabe, a cidade é realmente um farol para o sobrenatural. Lydia ergueu uma sobrancelha. Por quê? O que os atrai para cá? Jacob respondeu, o Nemeton. É uma árvore sobrenatural localizada na reserva de Beacon Hills. Ela atrai seres sobrenaturais para esta cidade, e alguns dizem que pode até torná-los mais fortes. Alison disse, então, você deve conhecer algumas dessas pessoas com poderes sobrenaturais? Conheço alguns, disse Jacob. Há uma lobisomem alfa chamada Satomi em algum lugar da cidade. Ela tem uma matilha grande, embora eu nunca tenha conhecido. E tem o Derek Ali, ele também é um lobisomem, um conhecido meu. A garota lobisomem morta encontrada na floresta era irmã dele. Ele olhou para Alison. Só um aviso, ele pode não gostar de você quando se conhecerem. Mas não se preocupe, ele não é tão ruim assim, e não ousaria machucá-la, mesmo que você seja uma Argentergêngea. Por sua causa? Perguntou Alison. Jacob assentiu com a cabeça. Sim, por minha causa, e por causa dos seus pais. Mas como eu disse, Derek não é realmente uma pessoa má. Lydia perguntou. Ele é aquele que estava conversando com você, Stiles e Scott do lado de fora da locadora de vídeos? Jacob disse, sim, era ele. Então Stiles e Scott também são sobrenaturais? Perguntou Lydia. Eles sabem sobre o sobrenatural. Se são sobrenaturais ou não, isso não cabe a mim revelar. Vocês terão que perguntar a eles mesmos. Alison perguntou. Você pode nos falar sobre os diferentes tipos de criaturas sobrenaturais que você conhece? Jacob se levantou. Claro. Deixe-me mostrar uma coisa legal para vocês. Ele estendeu a mão para o ar e tirou algo de sua dimensão de bolso, o bestiário, e o ergueu para que eles vissem. Os olhos de Lydia se arregalaram. Espere, como você fez isso? Jacob deu um sorriso irônico. Da mesma forma que eu uso fogo e relâmpagos. É uma habilidade espacial. Posso armazenar coisas em uma dimensão separada. Alison inclinou-se para frente intrigada. Mostre-nos novamente. Apresente algo mais. Jacob, sem pensar, estendeu a mão e tirou outro objeto, e o deixou cair sobre a mesa. As duas garotas imediatamente o encararam com raiva. Ele se virou para olhar, e congelou. Sobre a mesa havia uma pequena pilha de calcinhas e sutiãs. Jacob praguejou mentalmente. Droga! Essa é a coleção de roupas íntimas da Nami que ganhei como recompensa do sistema. Em voz alta, ele disse, item errado, e estendeu a mão para empurrá-lo de volta para a dimensão de bolso. Pare aí mesmo, pervertido. Alison gritou. De quem são essas coisas? Jacob riu nervosamente. Você acreditaria se eu dissesse que comprei para você? Claro que não, disse Lydia secamente. Qual garota te deu isso? E por que você está colecionando isso? Acrescentou Alison, lançando um olhar fulminante. Ninguém me deu isso, Jacob se defendeu prontamente. Vejam só, é novinho em folha. São fantasias de cosplay de um personagem de anime. Comprei para vocês dois. Sério? As meninas trocaram olhares céticos e em seguida começaram a inspecionar as roupas. Alison pegou um sutiã. Estes são muito grandes. Lydia assentiu com a cabeça. Sim, até para mim. Jacob rapidamente guardou tudo de volta em sua dimensão de bolso. Tá bom, tá bom. A gente vai às compras mais tarde e você escolhe o que quiser. Eu pago. Lydia sorriu. Promete? Jacob assentiu com a cabeça. Prometo. Alison estreitou os olhos. O que mais você está escondendo nessa sua dimensão secreta? Jacob tossiu. Nada mais. Enfim, vamos nos concentrar nisto. Ele abriu o bestiário. Vamos ler sobre o sobrenatural.
Ele ignorou o olhar persistente de Alison e apontou algumas entradas para Lydia. Alison suspirou e sentou-se ao lado dele, juntando-se a eles na leitura do livro. Mas depois de ler sobre algumas criaturas, Lydia fechou o livro com força. Ok, chega de sobrenatural por hoje. Alison assentiu com a cabeça. Sim, aqui também. Algumas dessas criaturas são realmente desagradáveis. Jacob recostou-se. Bem, esse é o mundo sobrenatural. Há alguns bonitos, alguns feios, e assim como os humanos, alguns são bons, alguns maus e alguns absolutamente malignos. Há canibais, comedores de bebês, assassinos, e por aí vai. Lydia fez uma careta. Muito bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Jacob ergueu uma sobrancelha. Como assim? Lydia olhou para ele. Há alguma outra garota de quem você goste e que nós não saibamos? Jacob respondeu casualmente não. Não há mais ninguém. E as garotas da escola? Insistiu Lydia. Elas estão todas dando em cima de você. Jacob deu de ombros. Não gosto de nenhum deles, juro. Alison o interrompeu, estreitando os olhos. Certo. E quanto a uma garota de quem você não gosta, mas por quem sente atração? Jacob fez uma pausa por um momento. Ainda nenhuma. Mas não vou mentir. Quando vi Kate pela primeira vez, me senti atraído por ela. Alison o interrompeu imediatamente. É melhor você não ir atrás dela. Se for, eu nunca vou te perdoar. Jacob ergueu as duas mãos. Relaxa. Eu só disse que me senti atraído por ela a princípio. Não estou atrás dela. Como um dragão, eu me sinto atraído por mulheres especiais e sua tia. Ela é definitivamente única. Mas eu não gosto dela. Ela me dá uma má impressão. Alison cruzou os braços. Tem certeza? Lembro que você pareceu bem decepcionado quando achou que ela queria transar com você naquele dia na minha casa. Mas ela só estava checando se você estava machucado. Jacob deu um sorriso irônico, recostou-se no sofá e apoiou a cabeça no colo de Alison novamente. Você é tão ingênua, Alison. Primeiro, eu estava fingindo. Segundo, ela não estava checando se eu estava bem. Ela e seus pais estavam se certificando de que eu não tinha sido arranhado pelo alfa. Alison franziu a testa. Por quê? Jacob explicou. Porque um arranhão ou mordida profunda o suficiente de um alfa pode transformar um humano em lobisomem. E tenho certeza de que se eu fosse um humano normal e fosse arranhado ou mordido, já teria sido morto por eles. Alison balançou a cabeça. Eles não fariam isso. Eu conheço meus pais. Eles não são assassinos a sangue frio. Você tem razão, admitiu Jacob. Como caçadores, sua família segue um código. Caçamos aqueles que nos caçam. Mas mesmo assim, como sou próximo de você, eles provavelmente teriam feito algo comigo se pensassem que eu era um lobisomem. Você está pensando demais, disse ela. Você se lembra da noite em que te busquei para a festa da Lydia? Perguntou Jacob. Seus pais me convidaram para tomar chá. Sim, e daí? Jacob disse calmamente. Sua mãe me serviu chá feito com acônito. É extremamente venenoso para lobisomens. Os olhos de Alison se arregalaram. O quê? Ela não fez isso. Sim, ela fez isso, disse Jacob. Então você pode achar que seus pais são legais, mas não são. Principalmente sua mãe, ela é mais perigosa que seu pai. Ela pode parecer uma dona de casa doce, mas aposto que é mais mortal que ele. Alison suspirou. Você provavelmente tem razão. Lydia ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Alison deu de ombros. Embora minha mãe pareça legal, eu sei que não é bem assim. Na verdade, ela me assusta mais do que meu pai. Às vezes, ela pode ser muito má. Então ela olhou para Jacob. Mas você precisa mesmo fazer alguma coisa em relação ao seu charme. Ver aquelas patricinhas da escola babando por você e te cercando sempre que eu e Lydia não estamos por perto me deixa muito irritada. Jacob coçou a nuca. Ainda não consigo controlar. Talvez quando eu ficar mais forte consiga desligar. Lydia perguntou. A propósito, você tem algum outro poder? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, eu tenho super força, super cura, super audição, super velocidade e um olfato aguçado. Consigo até sentir emoções, não apenas cheiros. Alison piscou. Espera, super audição? Quão boa é? Consigo ouvir batimentos cardíacos e saber quando alguém está mentindo, disse Jacob. Também consigo ouvir conversas de muito longe. Alison estreitou os olhos. No dia em que te mostrei minhas habilidades com arco e flecha, você ouviu minha conversa com Lydia? Jacob deu um sorriso irônico. Ouvi vocês duas dizendo que gostam de mim. E por um momento achei que vocês iam brigar, mas felizmente não brigaram. Ele ergueu os olhos do colo de Alison e a encarou. E eu também ouvi você mencionar que sonhou comigo. Gostaria de me contar sobre o sonho agora? Alison pegou um monte de minhocas de goma da mesa e enfiou na boca de Jacob. Cala a boca. Eu não vou te contar nada. Jacob sentou-se, tossindo minhocas de goma. Você quase me engasgou. Está tentando me matar? Alison deu um sorriso irônico. Isso é por ouvir a conversa alheia. Lydia aproximou-se de Jacob, deixando suas mãos deslizarem pelo peito dele. Eu também sonhei com você. Quer que eu te conte? Jacob recuou imediatamente. Não, obrigado. Meus testículos ainda estão doendo por causa da frustração que você me causou na outra noite. Lydia fez beicinho. Por que você tem medo de mim? Jacob se escondeu atrás de Alison. Alison, me proteja. Ela está tentando me seduzir de novo. Não sou forte o suficiente para resistir à tentação dela. Alison cruzou os braços. Já chega, Lydia. Não seduza. Lydia revirou os olhos. Você disse que não interferiria se eu tentasse. Bem, disse Alison. Pelo menos não faça isso enquanto eu estiver aqui. Então ela se virou para Jacob. E é melhor você não ceder a ela quando eu não estiver por perto. Jacob a abraçou e disse, não se preocupe. Eu prometi que não dormiria com ela na sua frente. Então ele olhou para Lydia e pensou, mas há muitas outras coisas divertidas que posso fazer com Lydia. Lydia piscou para ele. Alison não estará sempre por perto para te proteger. Alison estreitou os olhos. Então não vou deixar você ficar sozinha com ele. Ah, qual é? Lydia resmungou.
Eu já concordei em deixar você ser a primeira mulher dele, então não seja gananciosa. Além disso, você pode dormir com ele agora e sair para encontros depois. Jacob sentou-se rapidamente entre as duas garotas. Tudo bem, vamos parar de brigar. Calha a boca. Os dois gritaram em uníssono. Lydia cruzou os braços. Sabe de uma coisa? Ela não quer dormir com você agora, e eu quero. Então tome uma decisão que satisfaça nós dois. Alison acrescentou. Não quero que você fique sozinho com ela até que me leve para alguns encontros e a gente durma junto. Lydia se inclinou para frente. Quero que você durma comigo agora mesmo. Jacob olhou de um lado para o outro, claramente em pânico. Droga, eu não sabia que ter um harém seria tão estressante. Nesse instante, o som de um carro parando do lado de fora o salvou. Jacob levantou-se de um salto. Tem alguém no portão. Provavelmente vieram me buscar. Alison agarrou seu braço. Não tão depressa, tome uma decisão primeiro. Falo com vocês depois, meninas. Jacob disparou em direção à porta como se sua vida dependesse disso. As duas meninas o viram sair correndo, depois se entreolharam e caíram na gargalhada. Foi divertido, disse Lydia, enxugando uma lágrima. Alison sorriu. Você viu o pânico dele? Ela se virou para Lydia. Só me dê mais alguns dias para estar pronta. Por favor. Lydia suspirou, mas sorriu. Tudo bem, mas não demore muito. 2 semanas, disse Alison. Só me dê 2 semanas. Tudo bem, disse Lydia. Mas provocá-lo é muito divertido. Vamos continuar fazendo isso. Alison deu um sorriso irônico. Concordo. Lydia disse de repente. Espere. Aquele pervertido provavelmente nos ouviu agora mesmo. Alison deu de ombros. Não importa. Então ela elevou a voz e disse. Jay, eu sei que você está ouvindo, seu pervertido. E não me importo. Lydia e eu vamos te ensinar o quão malvadas as garotas podem ser, e o quão difícil é ter várias esposas. Então não pense que pode trazer para casa qualquer garota aleatória que encontrar. Lydia deu um sorriso irônico. Isso mesmo. Alison e eu somos as mulheres desta casa agora, e você terá que fazer tudo o que mandarmos de agora em diante. Do lado de fora, Jacob estava prestes a abrir o portão para Stiles e Scott quando parou de repente. Stiles, espere um segundo, já volto. Então, num instante, Jacob correu de volta para a mansão e apareceu na sala de estar como uma sombra. Não, ele gritou dramaticamente. Eu vou mimar vocês, meninas. Vou tratá-las como rainhas e fazer tudo o que puder para fazê-las felizes. Vou pedir a opinião de vocês sobre tudo que diz respeito à nossa família. Mas vocês não podem me dar ordens. Eu sou um dragão, uma criatura orgulhosa e majestosa. Eu nunca serei um bobo. Lydia deu um sorriso irônico. Então você estava ouvindo, seu pervertido. Jacob suspirou. Sim, eu estava. Tinha medo que vocês dois começassem a brigar, mas acabou que eu estava pensando demais. Alison sorriu. Não se preocupe. Não vamos mandar em você. E acredite em mim, se algum dia você se tornar um bobo apaixonado, serei a primeira a te odiar. Jacob fez beicinho. Vocês meninas são tão malvadas. Alison e Lydia caíram na gargalhada. Jacob se virou e disse, certo, vou abrir o portão para Stiles e Scott. Eles ainda estão esperando lá fora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.